Com o Dr. Carlos Martins. Ele é docente e investigador da Unidade de Medicina Geral e Familiar do Departamento de Ciências Sociais e da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Outros talvez o conheçam de outras lides, como é o meu caso, que já privei algumas vezes em algumas apresentações e por outros motivos com o colega, nomeadamente o site que se calhar alguns de vós usam, ou muitos de vós usam, que é o mgfamiliar.net. Que nos disponibiliza imensas ferramentas que nós usamos diariamente e de forma muito útil. Somos nós que vamos, portanto, estar aqui nesta mesa e eu vou passar a palavra ao colega para que possa começar a fazer a sua apresentação. Muito bem. Bom dia a todos, caros colegas. Provavelmente, se calhar, temos na sala médicos, mas também, se calhar, enfermeiros, também secretários clínicos, por isso um grande abraço para todos os grupos profissionais aqui presentes. Um especial obrigado à Ana pela introdução e pela apresentação e também pela organização do encontro, digamos, o agradecimento pelo convite para estar aqui presente. E eu vou precisamente começar por uma questão. Chega-vos à unidade de saúde um homem de 55 anos, isto já é um clássico para os internos que passaram pela minha formação no internato, é saudável, não tem sintomas e diz-vos, seu doutor ou seu doutora, quer fazer uma consulta de rotina, ou melhor, quer fazer um check-up a tudo. A pergunta e o desafio que eu vos lanço é: que exames é que vocês acham que devem ser requisitados a esta pessoa? Não tem fatores de risco, não tem análises de exames anteriores, já há muito tempo que não vai ao médico, tem sido saudável, não fuma. Então, que exames é que vocês acham que devem ser pedidos a esta pessoa, a este homem? Atirem assim para o ar, fechem os olhos, façam de conta que não têm que ter vergonha e se estivessem a preencher no SAM a requisição, o que é que vocês punham? 55 anos. PSOF, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Muito bem. Hemograma, muito bem. O que é que entende por ficha lipídica? Colesterol total, triglicerídeos, HDL. Mais alguém acrescentaria alguma coisa? Creatinina? Urina tipo 2? Uma glicemia em jejum? TGO? Como? Desculpe, medir a pressão arterial. Ok? Diga? Ver o peso, estatura, avaliação do índice de massa corporal, não é? Ok. Nas provas hepáticas, o que é que pediria? TGO? Isso. Ok. Ok. Muito bem. Estava a pensar que é uma situação que tenho ouvido ultimamente muito controversa, se lhe poderia ou não um PSA. Um PSA. Primeiro, eu não estou habilitada, não tenho condições, não tenho prática suficiente, mas acho que se tivesse prática suficiente, da maneira que estou a tentar lembrar, teria primeiro um toque retal, e consoante o toque retal, então talvez fosse o PSA. Ok. Eu vou tentar resumir para os colegas que estejam, digamos, a ouvir em casa e que, como não têm microfone. Ok. Nós vamos falar sobre isso. A colega, o que esteve a partilhar, para quem, digamos, nos está a seguir pela gravação, é que sugeriu que e ponderaria a hipótese de pedir um PSA. Eventualmente, na prática, começaria por um toque retal e depois o PSA, embora reconheça que é um assunto com alguma controvérsia e que, eventualmente, poderemos debater e vamos debater um pouco mais à frente. Alguém pediria proteinograma? Sim, não? Velocidade de sedimentação?
Sim, não. Ácido úrico. Sim, não. Ok, há algumas pessoas com sim, outras com não. Muito bem. Na prática, quando nós passamos umas análises ditas de rotina e em linguagem popular, análises gerais, nós às vezes não temos consciência, mas tudo isto que nós temos aqui a pedir acabam por ser rastreios. Não é? Nós tivemos, cada um destes parâmetros vai rastrear alguma coisa. Agora, uma das perguntas que se coloca é, quando fazemos um rastreio, qual é o nosso objetivo? Porquê é que nós fazemos um rastreio? Querem tentar responder? Para tentar despistar uma doença, quem faz medicinal, ou alguma outra doença que possa vir a ser pré-oncológica. Ok, a colega está a pensar um pouco mais, e é mais fácil realmente quando eu faço esta pergunta pensarmos em rastreios oncológicos. Ou então para despistar uma hipertensão arterial, uma dislipidemia. Ok, para despistar de hipertensão, dislipidemia, para tentar detectar situações pré-oncológicas, não é? No fundo. Por exemplo, estou a pensar numa taça de vinho, estou doente, foi a primeira vez à consulta, que há uns anos. Deixo o caso um bocadinho, porque tenho outras pessoas, não queria avançar já. O rastreio só interessa na medida em que esse resultado vai alterar a nossa prática terapêutica. Ou seja, só gostemos de uma doença que tenha um método diagnóstico válido, eficaz, custo, eficácia razoável e cuja doença tenha um tratamento execuível. Ok. Não sei se todos ouviram, só rastreamos algo que mude a nossa estratégia terapêutica. Não foi isso? Ok. Uma doença que tenha um tempo de diagnóstico e desenvolvimento suficientemente bom para que o rastreio, antes que a doença desenvolva complicações, seja eficaz. Não sei se me fiz explicar. Sim. Mais alguém quer complementar mais alguma coisa? Já ouviram falar, alguns eu sei que sim, dos termos Disease Oriented Evidence e Patient Oriented Evidence that matters. Evidência orientada para a doença, evidência orientada para o paciente e que importa. Eu costumo dar um exemplo que é relativamente simples. Acaba de sair um doente da vossa consulta, knock knock, batem-vos à porta. Sr. doutor, dá licença, é um delegado de informação médica. E diz-vos assim, Sr. doutor, está aqui, esta nova estatina é a melhor que alguma vez foi lançada no mercado. Esta estatina faz baixar o colesterol LDL em 70%. Mais nenhuma outra faz este efeito. Por isso, sabendo eu que o Sr. doutor é um médico brioso e preocupado com os seus doentes, a partir de agora tenho a certeza que vai passar a prescrever só esta estatina. Que tipo de evidência é que este senhor vos passou? Orientada para a doença ou orientada para o paciente irrelevante? Para a doença. Eu diria até para o parâmetro bioquímico, não é? Como é que seria a evidência que importa realmente ao paciente? É saber se aquele medicamento que lhe está a ser prescrito lhe baixa a probabilidade ou lhe baixa X% o colesterol LDL, ou é saber se aquele medicamento que ele está a tomar lhe baixa realmente a probabilidade de ele ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma morte súbita cardíaca. Esta seria a evidência que o delegado não deu, porque provavelmente o medicamento é novo e ainda nem sequer tem estudos, porque esse tipo de estudos demora mais tempo a ser obtidos, mas seria a evidência orientada para o paciente. Agora, vamos transportar isto outra vez para a área dos rastreios. Então, se eu fosse vender um kit de rastreio, faz conta um laboratório de análise, e se eu fosse um delegado da empresa que tem kits de rastreio, o que é que eu ia dizer?
Eu ia dizer, vocês se adquirirem este rastreio, vão ter o melhor rastreio deles todos. Porque é o que detecta mais doenças, é o que detecta mais casos. Como é que seria a evidência orientada para o paciente e que importa e que é relevante? O que é que interessa à pessoa? É saber se, ao se submeter àquele rastreio, esse rastreio lhe vai, digam vocês, diminuir a probabilidade, e agora há aqui uma grande diferença, de sofrer ou morrer por aquele cancro. Não é? Então, isto faz toda a diferença. Quando nós pensamos no rastreio, e quando realmente foi engraçado, que eu sei que vocês não fizeram por mal, mas é a nossa intuição enquanto profissionais de saúde, as vossas respostas foram muito centradas na detecção da doença e depois de centradas no profissional de saúde e não tão centradas no lado do paciente. E realmente para o paciente o que lhe interessa não é saber se aquele rastreio realmente lhe vai detectar muitos casos ou lhe vai detectar muita doença, é saber se aquilo vai fazer realmente a diferença, e aí vamos ao encontro do que a colega também estava a dizer, se em termos de resultado final, ao submeter-me àquele rastreio, eu vou diminuir a probabilidade de sofrer e morrer por aquele cancro que está a ser rastreado. Está bem? E porquê é que isto é importante? Será que eu corro riscos ao me submeter a um rastreio? Todos nós, quando tomamos um medicamento, e muitas vezes os nossos pacientes, vão ler a bula antes de tomar o medicamento. E todas as pessoas sabem e têm noção que quando tomam um medicamento, existem efeitos secundários associados aos medicamentos. Agora, há efeitos secundários associados aos testes, aos exames, aos rastreios? Sim ou não? E a nossa população terá consciência destes efeitos secundários associados aos exames complementares de diagnóstico da mesma forma que tem em relação aos medicamentos? Eu acho que não, mas eu acho que não, mas que nós, como médicos de família, como médicos em geral, devemos ter a obrigação de dizer a cada utente as probabilidades de não só nos rastreios, como nos outros exames, não está? Olha, isto pode suceder isto, ou ao tomar este medicamento pode suceder isto. Eu acho que é o nosso dever e a nossa defesa. Okay. E se, por exemplo, o utente tiver uma pesquisa de sangue oculto nas fezes positivo e não quiser fazer a colonoscopia, claro que nós temos que aceitar, explicar as indicações, mas respeitar sempre a opinião do utente. Acho que é. Esse realmente é o grande desafio. E é um desafio que nos compete a nós, enquanto profissionais de saúde, cuidados de saúde primários, mas também compete ao sistema de saúde como um todo, criar realmente estratégias de capacitação da população nesta área. E agora vou passar um bocadinho então à apresentação. Isto não está a responder. Se calhar vou passar por... Ok. Se fizer... deixa eu ver. Não está a responder. Já está. Ok, pronto. No final de um dia de consulta, naquele momento em que todos nós tentamos regar as flores da nossa mente, em que às vezes pensamos e fazemos um balanço, não sei se já quantos pacientes que eu vi hoje estavam realmente doentes. E quantos dos pacientes que eu vi hoje, afinal, não estavam doentes e até eram saudáveis? É que, na verdade, se pensarmos, por exemplo, na consulta médica de há 30 anos atrás, a realidade mudou de forma significativa. Cada vez é maior a proporção de pessoas que, estando bem, estando saudável, vêm ao nosso encontro e vêm à nossa consulta. Mas associada a esta pergunta de quantos é que eu vi que eram doentes e quantos é que eram saudáveis, está outra, que é daqueles a quem eu vi e sendo saudáveis, quantos é que eu terei prejudicado com os meus atos? É que
quando alguém me procura estando doente, realmente existe, dado o estado da arte da medicina atual, existe uma grande probabilidade dessa pessoa sair do nosso encontro com benefício, e com mais benefício do que dano. Agora, se alguém me procura e já está bem, a probabilidade de eu lhe trazer benefício adicional baixa de uma forma drástica. Em contrapartida, a probabilidade de eu lhe poder provocar dano sobe de forma significativa. E isto está muito ligado ao nosso tema e ao tema dos rastreios. Porque, na verdade, há aqui uma diferença importante, quando nós rastreamos alguém, o rastreio por definição, somos nós, medicina, médicos, que vamos invadir o bem-estar da pessoa, porque a pessoa está bem. Muitas vezes até o país, o Estado, o sistema de saúde, que propõe, através, por exemplo, dos programas de rastreio, essa invasão. Mas a pessoa está bem. E por isso, se a pessoa está bem, nós temos de ter ainda mais cuidado, ter a certeza que aquilo que é proposto à pessoa lhe traz realmente benefício. E mais benefício do que dano. A questão é que nem sempre isso acontece. Realmente é melhor passar antes. Salto vários. Isso. Mais. Isso. Mais um. Ok. E agora o próximo. E a partir de agora, se fizeres favor, eu vou-te dizendo. Pronto. É que realmente, na área da medicina preventiva, e é aqui que se inserem os rastreios, a abrangência de cuidados tem crescido de uma forma alarmante. Nós, neste momento, temos atividades propostas com intenção preventiva para todo o ciclo vital, desde o recém-nascido até ao idoso. Por outro lado, cada vez existe uma maior pressão no sentido de serem aplicadas atividades médicas com intenção preventiva. Essa pressão vem de vários lados. Do próprio paciente, as próprias pessoas realmente, como eu disse há um bocado, chegam à nossa beira e querem fazer o check-up. E acham que isso é bom para elas. E elas estão convencidas que quanto mais exames, quanto mais medicina, melhor para elas. É óbvio que, por vezes, as pessoas estão também influenciadas por estratégias, até estratégias de marketing. Nós vemos as imensas campanhas que existem quase todas as semanas a favor de fazer rastreios. São máquinas para fazer rastreios de osteoporose, são máquinas para fazer picada de diabetes, de colesterol, etc. Nas feiras, no shopping, feiras da saúde, etc. E realmente a própria comunicação social, até existe uma revista que se chama Prevenir, não é? A própria comunicação social favorece muito esta procura, nós chamamos a isto o disease mongering, que é, no fundo, em português, a promoção da doença, que no fundo tenta persuadir através de criando nas pessoas muitas vezes sensação de medo e sensação de insegurança, a ideia de que, olha, é melhor ver o que é que se passa, é melhor fazer rastreio, não se descuide. E depois também induz muitas vezes o sentimento da culpa. É óbvio que as pessoas não sabem, mas existem quase sempre grandes pontos de interesse ou grupos de interesse por trás destas estratégias. Ou existe, por exemplo, alguém que depois vai vender um medicamento associado à doença que está a ser rastreada, ou existe alguém que vai vender depois o rastreio e que vai lucrar com a aplicação dos rastreios relacionado com aquele rastreio e com a doença que está a ser promovida, sobre a qual se está a falar. Realmente existem muitas dessas estratégias que também contribuem para esta pressão. Mas às vezes a pressão também surge das fontes mais insuspeitas. Surge, por exemplo, através de indicadores que avaliam o desempenho das equipas dos profissionais de saúde, dos cuidados de saúde primários. Se vocês forem ler os indicadores, vão ver que existem lá uma série deles que induz claramente a procura do cidadão em relação aos cuidados de saúde. Mesmo quando o cidadão está bem, se sente bem e até nem precisava de ir ao médico, não é? E isso não deixa de ser pertinente e não deixa de merecer a reflexão de todos nós. E se calhar algumas medidas no futuro próximo nessa área. Também é verdade que
se vocês pensarem bem, nunca como até hoje, na história da humanidade, se olhou para dentro do corpo humano como o fazemos hoje. Na verdade, a tecnologia associada aos métodos de imagem, de exames complementares de diagnóstico, evoluiu de uma forma espetacular, de uma forma muito significativa ao longo das últimas décadas. E se vocês pensarem mais uma vez, se viajarem para 30 anos atrás, era se calhar frequente encontrarmos um homem com 50 anos de idade que nunca tivesse feito, por exemplo, uma ecografia. Hoje, a proporção de homens ou de mulheres que chegam aos 50 anos de idade sem nunca ter feito uma ecografia é francamente menor, não é? E por isso é que eu digo, nunca olhamos para dentro do corpo humano como olhamos hoje. Não só em termos de frequência, o número de vezes que se espreita cá para dentro, quer como o poder de resolução que o fazemos. E isso tem muitas vezes vantagens quando nós vamos à procura de algo, quando vamos em termos de investigação, não é? Quando o paciente chega à nossa beira e diz, dói-me isto, tenho esta queixa, algo não está bem comigo, realmente é muito útil ter esses métodos de imagem para investigar e para estudar. Mas isso não é rastreio, está bem? Isso é um exame complementar de diagnóstico, é um exame já de investigação, em que, havendo um sistema de saúde com uma boa acessibilidade ao cidadão, se tenta chegar ao diagnóstico o mais precocemente possível perante os primeiros sintomas e perante a primeira necessidade que o cidadão sentiu de procurar ajuda. Está bem? Já não é rastreio. O rastreio é quando o paciente está bem e vai fazer o exame apenas e só por rotina, digamos, para tentar despistar algo futuro, algo que ainda não existe. A questão é que, se ele é útil quando fazemos essa investigação diagnóstica, quando nós fazemos, por vezes, por exemplo, com rastreio, aumenta muito o risco de encontrarmos coisas que nunca teriam qualquer significado clínico. Encontrarmos, por exemplo, pequenos nódulos que nunca se manifestariam, mas que depois de os ver, nem o cidadão, nem a pessoa fica sossegado, nem nós, enquanto profissionais de saúde, às vezes ficamos sossegados e dizemos, olha, é melhor ir vigiando, é melhor fazer outra vez daqui a um ano. E assim se gera muitas vezes uma cascata de ansiedade, de exames complementares de diagnóstico, que no fundo até podem, às vezes, no limite, chegar à invasão, à cirurgia, à biópsia. E isto também configura dano. Nós chamamos a este tipo de achados incidentalomas. Se puderes passar a seguir. No fundo, por exemplo, incidentalomas, os falsos positivos que a colega falou, e depois o sobrediagnóstico, são realmente formas importantes de dano que nós provocamos às pessoas quando fazemos certos rastreios. O conceito de sobrediagnóstico é um conceito, nesta linha, um pouco mais recente. E é um conceito ainda mais difícil de passar para a população e de passar, por vezes, para outros colegas de outras especialidades que não estão tão, de certa forma, habituados a lidar com estas questões. O conceito de sobrediagnóstico, podes passar à imagem seguinte. A palavra sobrediagnóstico vem da tradução do inglês de overdiagnosis. Em português, uma outra forma de o dizer é também chamar-lhe diagnóstico desnecessário. No fundo, baseia-se no diagnóstico de situações clínicas que nunca se manifestariam, nunca teriam consequência, a pessoa nunca se sentiria doente por essa entidade clínica e, na verdade, depois de as encontrar, nós diagnosticamos e até tratamos. Ou seja, não há só aqui a questão do sobrediagnóstico, há também a questão do sobretratamento. E, normalmente, são tratamentos e diagnósticos com um grande impacto negativo na qualidade de vida das pessoas. E eu vou explicar melhor o que é que quero dizer com isto. E acho que uma forma fácil de vocês entenderem é este gráfico que aqui está. Neste lado temos a célula que de repente deixa, e vamos aplicar este conceito sobre diagnóstico ao cancro, porque é sempre mais fácil para se perceber. Temos um momento em que a célula se transforma de normal para anormal, e até que depois chega um momento
em que aquele cancro vai evoluindo e provoca os sintomas, e depois o cancro provoca a morte. E aqui temos a linha de tempo. Acontece que, mesmo para o mesmo tipo de cancro, por exemplo, cancro da mama, dentro dos cancros da mama, nós temos uma gama muito variada de cancros da mama. Então temos alguns que evoluem muito rapidamente, que muito rapidamente provocam sintomas e realmente provocam a morte. Depois temos outros que evoluem lentamente, que só passado algum tempo vão provocar sintomas e só passado algum tempo realmente vão provocar a morte. Temos outros que evoluem muito lentamente e então, ao longo da vida da pessoa, nunca chegam a provocar sintomas, nem nunca chegam a provocar a morte por essa causa. A pessoa acaba por morrer por uma causa, porque todos morremos um dia, não é? Pela idade, por outros problemas de saúde, por acidente, etc. Mas não morre e morre sem saber que tinha este cancro, compreendem? E até temos alguns que evoluem e depois se tornam não progressivos e que até regridem. Os próprios, digamos, nossos mecanismos de defesa natural do nosso organismo acaba por resolver aquela situação oncológica. Agora, quando nós aqui, alguns nesta linha de tempo, colocamos um rastreio, o que é que sucede? Sucede que nós gostávamos muito de salvar estes e de salvar estes, não é? É para isso, é para reduzir a morbimortalidade que nós fazemos o rastreio. Na verdade, estes raramente conseguimos salvar com o rastreio, porque eles são tão agressivos, tão invasivos, que raramente os apanhamos e mesmo quando apanhamos, muitas vezes não conseguimos fazer nada. Aqui sim, aqui realmente conseguimos salvar alguns. O problema é que quando colocamos aqui o rastreio, apanhamos estes, mas também apanhamos estes e apanhamos estes. E estes são os sobrediagnosticados. São os diagnosticados desnecessariamente e porque realmente nunca morreriam por aquele cancro, nem nunca sofreriam por ele. E quando fazemos este diagnóstico, damos a notícia à pessoa, e isso já tem um grande impacto na qualidade de vida da pessoa. E depois, existe aqui uma limitação do estado da arte atual, é que a medicina atual não consegue ainda saber, quando encontra o cancro, se este é destes, e então não valia a pena fazer nada, não é? Então dizíamos à pessoa, olha, você tem, mas não se preocupe, que isto nunca lhe vai provocar doença, nunca vai morrer por isto, etc. Ou se é destes. E então, como não sabemos, nem nós, profissionais de saúde, nem o paciente, não é? Consegue ficar parado, não é? E então vamos tratar. E normalmente tratamos com tratamentos que são com bastante impacto na qualidade de vida da pessoa. A mastectomia, quando é o caso da prostatectomia, depois eventualmente alguns até quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, com todas as consequências que vocês sabem que daí advém. Por exemplo, no caso do cancro da próstata, a maior parte dos homens fica com disfunção erétil, uma boa parte com incontinência urinária e ainda alguns com incontinência para as fezes. Agora, será que isto realmente é significativo? Se não é, com que probabilidade é que isto acontece? Quando eu me proponho fazer um rastreio ou quando eu proponho a um paciente fazer um rastreio, ele realmente tem uma maior probabilidade de ser salvo ou tem uma maior probabilidade de ser prejudicado e ser tratado e diagnosticado desnecessariamente? Vamos ver então as probabilidades. Em relação ao rastreio do cancro da próstata, se nós convidarmos 1055 homens com idade entre os 50 e os 69 anos para fazer o rastreio por PSA anual por um período de 11 anos, nós, ao fim deste tempo, realmente conseguimos salvar a vida de um homem. Este homem saiu-lhe o Euromilhões, está bem? É o grande beneficiado do programa de rastreio. Este homem teria morrido ao fim deste tempo, já não estaria vivo se não tivesse sido rastreado. Agora, a verdade é que com este programa de rastreio nós induzimos um aumento de 60% da incidência de cancro da próstata e houve 37 homens que foram
diagnosticados desnecessariamente, com todo o impacto que eu já falei que isso vai ter para estes 37 homens. E estes 37 homens nunca sofreriam por cancro da próstata ao longo da vida deles, nem nunca morreriam por cancro da próstata. Estes dados já foram revistos mais recentemente e, se extrapolarmos isto para um período de 13 anos, no fundo, há um prognóstico um bocadinho melhor, mas mesmo assim a probabilidade de sofrer dano ainda é 27 vezes superior à probabilidade de ser beneficiado. Olhando para uma outra forma de nós percebermos a dimensão do sobrediagnóstico, é esta. É olhar para a evolução ao longo do tempo do impacto das medidas de diagnóstico na incidência, no aparecimento de novos casos de cancro da próstata. Na verdade, nos últimos anos, e temos aqui dados dos Estados Unidos desde os anos 70, não aconteceu nada que justificasse um aumento súbito de cancro da próstata. Não é uma doença que se relacione com a exposição ambiental, não houve assim nenhum fator que diga assim, olha, isto induziu um aumento de cancro da próstata. Não é? Sabemos que o tabaco induziu, na história da humanidade, um aumento de cancro do pulmão. Essa ligação está bem estabelecida, mas no caso do cancro da próstata, no caso do cancro da mama, também não há essa justificação. Então, o que seria suposto seria que esta curva, que é a curva então da incidência, ao longo do tempo estivesse mais ou menos estável, nesta base. E esta é a curva depois da mortalidade por cancro da próstata. E o que é que se verifica aqui? Verifica-se que nos anos 80 surgiu uma nova estratégia de abordagem cirúrgica para tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Até então, quando o homem tinha hiperplasia benigna da próstata, deixava-se evoluir a situação até ponto extremo e depois a única abordagem cirúrgica era, por barriga aberta, em linguagem popular, não é? Que era um procedimento muito invasivo e com grande impacto de efeitos, indesejados depois para o homem. A partir do momento em que surge esta nova cirurgia, que é muito menos invasiva, que é através da uretra, realmente aumentou muito o número desse tipo de cirurgias. No fundo, cada vez mais homens passaram a fazer essa cirurgia e num período mais cedo, ou seja, não se esperava até uma evolução no limite da hiperplasia benigna da próstata, até porque essa abordagem cirúrgica é mais difícil quando a próstata já atinge essas dimensões limite. No final da cirurgia, as peças cirúrgicas vão para analisar, vão para a anatomia patológica. E aí começou-se a notar que muitos dos homens que tinham feito a cirurgia, não por cancro, mas por hiperplasia benigna da próstata, tinham cancro da próstata. E isso induziu este pico de incidência de cancro da próstata. Este pico é o resultado de um aumento incrível nos Estados Unidos desta abordagem cirúrgica para tratamento da hiperplasia benigna da próstata. Depois, o que é que sucede? Nos anos 90 surge um novo grupo de fármacos para tratar a hiperplasia benigna da próstata. Surge essa estratégia de usar, no fundo, estratégia médica, usar medicamentos para tratar esse problema. Cai a pique o número de intervenções cirúrgicas daquele tipo. Cai o número de casos novos de cancro da próstata. A partir daqui, generaliza-se cada vez mais o rastreio de cancro da próstata por PSA e volta a subir o número de casos novos. Ora, um rastreio não era suposto induzir um aumento de casos novos de cancro da próstata, da incidência. E, ao mesmo tempo, se o rastreio fosse eficaz, toda essa estratégia fosse eficaz, era de supor uma diminuição da mortalidade por cancro da próstata. Na verdade, a mortalidade está praticamente estagnada desde os anos 70 e tudo o que está acima, no fundo desta linha, dá-nos uma dimensão do sobrediagnóstico, do overdiagnosis que ocorreu e que na prática se traduz em
acima de 8 milhões de homens dos Estados Unidos só. Já não falo do resto da Europa, nem da nossa realidade. Mas é uma dimensão assustadora. Se puderes passar ao slide seguinte. Agora, ver as probabilidades em relação ao rastreio do cancro da mama. Se nós rastrearmos 2.000 mulheres por um período de 10 anos, realmente conseguimos evitar que uma morra por cancro da mama. É a grande beneficiada. Mas vamos diagnosticar desnecessariamente 10 mulheres com cancro da mama e 200 delas vão passar pela experiência de ter um falso positivo. E isso já está estudado. Ter um falso positivo no rastreio de cancro da mama é algo com bastante impacto para muitas das mulheres. São mulheres que sofrem psicologicamente, são mulheres que vão sempre, ao longo da vida, fazer mais exames de rastreio à mama do que as mulheres que nunca tiveram um falso positivo na área do rastreio de cancro da mama. Podes passar, se faz favor. E agora, um bocadinho aplicando a mesma lógica de ver, então, no tempo, como é que tem evoluído, do ponto de vista epidemiológico, a incidência de cancro da mama ao longo do tempo. E o que é que vemos? Anos 70, anos 80, começa-se a generalizar o rastreio de cancro da mama nos Estados Unidos a partir daqui e realmente toda esta subida de incidência à semelhança do que se verificava no caso da próstata, sem aquele pico, porque aqui não houve aquela questão daqueles fármacos, daquela invasão cirúrgica. Se puderes passar, no fundo, toda esta área configura a dimensão do sobrediagnóstico. Se fizeres o favor. E, mais uma vez, sem impacto na redução da mortalidade. Tudo isto, então, incidentalomas, falsos positivos, sobrediagnóstico, configuram realmente formas de dano ligadas ao rastreio. Se pensarmos na realidade nacional, na nossa população, e nós realmente quisermos investigar um bocadinho alguns aspectos da nossa realidade, primeiro há um dado que é inegável. Realmente a nossa população gosta de jogar no Euromilhões. Não é? Nós sabemos que somos dos países europeus em que temos maiores taxas de pessoas que gostam e que jogam regularmente no Euromilhões. E realmente esta imagem de quando fazemos um rastreio e ser semelhante ao jogo, a um jogo de sorte, é real. Nós, quando, digamos, vamos jogar no Euromilhões, temos um dano assegurado. Nós sabemos que vamos ter que pagar para jogar, não é? Esse é claramente logo aí o nosso dano. A probabilidade desse dano é francamente maior do que a probabilidade de ganharmos Euromilhões. É uma probabilidade muito menor. E realmente há aqui uma certa semelhança. Mas quisemos então também saber qual eram as opiniões, qual era a perspectiva da nossa população em relação aos exames médicos, aos rastreios. E realmente fizemos um estudo por entrevista telefónica à nossa população para determinar as perspectivas que os pacientes têm em relação às atividades preventivas e ver se elas se adequavam ou não à evidência científica. Podes passar, foi uma amostra de 1000 portugueses e fizemos-lhe estas 3 perguntas. Considera que, no seu caso pessoal, deveria fazer os seguintes rastreios, exames médicos, testes, e depois tínhamos uma lista de exames? Em caso afirmativo, com que frequência? E costuma realmente fazer estes rastreios, exames médicos e testes? Pronto. Os resultados, nós, enquanto investigadores, temos sempre já uma opinião de qual é que vai ser o resultado. Não é? Temos tipo o nosso pré-teste, não é? a nossa previsão. Nós achávamos que realmente a percentagem da população a dizer que precisa de fazer análises, que precisa de fazer uma série de exames, queria ser muito elevada. Mas eu não estava à espera de que 99,2% da minha amostra respondesse que sim, eu considero que devo fazer análises gerais e com que frequência de 12 em 12 meses. E 87,4% sim,
eu costumo fazer. Realmente foi um resultado que me surpreendeu pela magnitude, pela dimensão. Ainda por cima, quando a primeira tendência, confesso, provavelmente vossa e também minha, quando olhei para isto, assim, isto será real? Não houve aqui qualquer enviesamento, Na verdade, não. Porque nós depois temos outras perguntas indiretas que vêm confirmar este dado. E uma delas eu já vos vou mostrar a seguir. E realmente depois, por exemplo, a vacina do tétano, sim, e aqui as pessoas até acertaram, foram para perto do intervalo de 10 anos. Foi um dado curioso. Mas depois, realmente, percentagens, se puderes passar ao seguinte, percentagens muito elevadas no colesterol, na pressão arterial, na glicose. O seguinte, nos exames da área da saúde da mulher, é interessante porque, por exemplo, temos exames da mama em que colocamos ecografia mamária e mamografia. A mamografia faz parte do rastreio recomendado pela Direção-Geral de Saúde. A ecografia mamária não é recomendada como método de rastreio por qualquer entidade a nível mundial. Não é? Mas a verdade é que as mulheres portuguesas não diferenciam. 77% diz que sim, que precisa de fazer a mamografia, 77% diz que sim, que precisa de fazer a ecografia mamária. E ambos mais ou menos com a mesma frequência, 14, 15 meses. Na parte ginecológica, temos o rastreio de cancro de colo do útero por citologia cervical, dito Papa Nicolau, e temos a ecografia ginecológica. O Papa Nicolau está recomendado, faz parte dos programas de rastreio, faz parte até dos vossos indicadores. A ecografia ginecológica não está recomendada, está a ser testada como possível método de rastreio de cancro do ovário. Mas até agora não houve nenhum ensaio conclusivo que apontasse como devendo ser usada como método de rastreio. Mais uma vez, as mulheres portuguesas, 83% diz que sim, que deveria fazer a citologia, o Papa Nicolau, e 81% também acha que deve fazer a ecografia ginecológica. E as frequências sempre muito parecidas, muito semelhantes. Realmente há aqui um pensamento muito distante daquilo que é a evidência científica. E claramente que é muito provável que a nossa população não tenha noção daqueles potenciais danos que eu falei anteriormente que corre quando se submete a estes exames. Nós, por exemplo, agora já fizemos o estudo só das respostas da área da mama e chegámos à conclusão que mesmo mulheres, por exemplo, de 30 e poucos anos, 20 anos, são muito elevadas as percentagens delas que responderam que sim, que acham que devem fazer já mamografia e ecografia, o que é, de certa forma, assustador. Porque essas, então, são aquelas que estão em maior risco de sofrer os danos, de sofrer, por exemplo, os falsos positivos, de sofrer um sobrediagnóstico. 5 minutos, ok. Pronto. Mesmo, por exemplo, o raio-x do tórax, que é um exame que não está recomendado como método de rastreio, 70% respondeu que sim, que considerava que devia fazer, e de 15 em 15 meses, não é? O que é mesmo assustador. Podemos passar para o seguinte. Esta, no fundo, é uma das imagens que mostra que realmente a resposta inicial está correta. Nós quisemos também saber, quando os portugueses fazem exames, se é por iniciativa deles, se é por iniciativa do médico, ou se é por mútuo acordo, ou então não costumam fazer exames. O que é que respondemos? O que é que obtivemos? 37,7% considera que é mais por sua iniciativa, ou seja, a pessoa pede ao médico para lhe prescrever esses exames e tem confiança que o médico lhe vai corresponder ao seu pedido. Não é? Isto é muito importante, esta questão levanta aqui questões muito, muito interessantes. 30,3% é mais pela iniciativa do médico, faz os exames que o médico recomenda. 28,2% considera que é por mútuo acordo. E 3,8% apenas é que respondeu não costumo fazer exames médicos. Lá está, esta resposta vem validar que realmente 99%, ou muito perto disso, tenha dito que costuma fazer análises gerais. Não é? E há outro dado importante, é o grau de importância que tem a palavra análises gerais.
É uma loucura. Nós, noutra questão, não tenho aqui o gráfico, perguntámos às pessoas, pedimos às pessoas para atribuir de 0 a 10 o grau de importância a estes diferentes médicos. O que obteve maior a estes exames médicos e rastreios e testes, o que obteve maior score de grau de importância, análises gerais, quase 10. Nenhum outro atingiu esse score em termos de grau de importância atribuído pela população. Estamos mesmo a terminar? Ok, passou depressa. Nós também vou concluir assim muito rapidamente. Nós também estudamos o lado dos profissionais de saúde, nomeadamente dos médicos, e aqui os resultados foram bastante bons. As respostas que os médicos nos deram foram... O desafio era semelhante àquele que eu vos coloquei. Homem e mulher de 55 anos, quisemos pedir, etc. E as respostas foram muito próximas e adequadas à evidência científica. E depois, podes passar. Ok. E depois ainda fomos fazer um pequeno estudo experimental, em que fomos a um ACES Porto Ocidental, randomizamos as unidades, os servidores que servem informaticamente as unidades de saúde. Metade ficou com uma versão do SAM modificado e a outra metade ficou com o SAM habitual. E o que é que nós fizemos no SAM modificado? Alteramos a composição do menu básico. Podes passar? E então, retiramos o ácido úrico, proteinograma, velocidade de sedimentação e adicionamos o colesterol HDL, adicionamos a pesquisação oculta nas fezes, adicionamos a citologia e a mamografia. É óbvio que isto tinha aqui um truque. É que a partir deste momento, quando viesse um homem à consulta, já não podiam clicar no menu básico, porque tinha a mamografia e tinham que ser mais seletivos nos exames complementares de diagnóstico. Incorporamos um suporte de decisão. Incorporamos os graus de recomendação de evidência da Task Force dos Estados Unidos, através de um sistema de cores de semáforo e ainda quando a pessoa clicava em cima do teste, aparecia aqui esta caixa com texto informativo e o link para o site da Task Force dos Estados Unidos, em que tinha a recomendação na íntegra se o profissional quisesse consultar. Ora bom, destas medidas todas, depois fomos avaliar que impacto é que isto teve, quer no grupo que sofreu a modificação do SAM, antes e após a modificação, quer depois comparando o grupo que sofreu a modificação com o grupo que não sofreu a modificação. E de tudo isto, o que nós fizemos, que foi, no fundo, retirar exames de menu básico, adicionar exames ao menu básico, e depois colocar graus de, digamos, cor verde nas atividades recomendadas e colocar cor vermelha nas atividades recomendadas, destas 4 intervenções no SAM, aquela que realmente teve impacto foi, adivinham? Retirar certos exames do menu básico. Querem ver? Podes passar. Na anterior. Proteinograma foi um dos exames que foi retirado. A mudança do software deu-se no mês 7. Nos 6 meses anteriores, a vermelho temos o grupo que sofreu a modificação no SAM e a azul o grupo que não sofreu modificação no SAM. E então, antes da mudança, o grupo de unidades de saúde até prescrevia mais proteinograma do que o grupo controle. A partir do momento que há a mudança, deixa de prescrever na ordem dos 5, 4 requisições por cada 100 consultas de proteinograma para 0 a 1. A seguinte, ácido úrico, padrão muito semelhante, velocidade de sedimentação, um padrão muito semelhante. Realmente aqui está, como às vezes as fontes insuspeitas, até o nosso software que usamos no dia-a-dia, não é? Pode potenciar o diagnóstico desnecessário e a intervenção desnecessária. E, de certa forma, termino por aqui. Muito obrigado pela vossa colaboração e pela vossa participação. Obrigado. Se quiserem colocar questões... Antes, não sei se me conseguem ouvir. Antes de terminarmos a mesa, embora já estejamos um bocadinho em cima da hora, não sei se alguém gostaria de fazer alguma questão.
como técnicos de saúde, efetivamente esta área levanta-nos. Não consegui ver. Realmente não adicionamos o PSA. O PSA neste momento é uma atividade não recomendada como aplicação por rotina. Em relação ao PSA, neste momento o que se recomenda é, digamos, quando o paciente nos pergunta e pede informação sobre isso, realmente tentar partilhar com ele as probabilidades da pessoa ser beneficiada com aquele rastreio e quais os benefícios, e as probabilidades da pessoa ser prejudicada e quais os danos. É óbvio que nós não temos tempo para fazer isto numa consulta, não é? Eu também não faço. Eu normalmente uso um folheto de informação que tenho preparado e que está disponível no site MG Familiar, e depois, muitas vezes, convido o paciente a falarmos sobre aquilo numa próxima consulta. E aí é muito interessante a reação das pessoas. E depois, realmente, atenção, também é tão errado eu convidar cegamente alguém a fazer o PSA e passar o PSA sem dizer nada ao paciente, como, por exemplo, perante o paciente que me pede para fazer o PSA, eu dizer, olha, isso não passo. As duas atitudes estão erradas, não é? Mas, na verdade, depois nós encontramos pacientes que dizem assim, ok, eu não me importo dos riscos, o que eu quero é realmente ter a certeza que não vou morrer por isso, etc. E por isso eu prefiro fazer. E temos outros que dizem, não, eu então estou bem, eu vou andando e tal, e pronto. Depois também há outras circunstâncias que podem influenciar a decisão. Por exemplo, a pessoa que chega à nossa beira, que o melhor amigo acaba de ser operado ou acaba até de falecer por essa doença, ou o pai, não é? Depois temos de ter essa especificidade. Muitas vezes aí até já há, digamos, uma vantagem adicional para a pessoa em se submeter pelo menos uma vez. Às vezes já tenho tido pacientes que dizem assim, ok, eu compreendi os riscos, mas pelo menos este ano eu quero fazer. Depois para os outros pode dizer que já não faça. Mas pelo menos este ano, porque me aconteceu isto, ou porque tenho um amigo, ou por isto ou por aquilo, eu quero fazer. Pronto. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão? Não? Muito obrigada, Dr. Carlos Obrigado, Martins. eu. Foi um gosto. E obrigado também pela vossa interação. Deu muito gosto. Obrigado.